Saravalli, o que está mexendo com o mercado, trazendo ânimos à flor da pele, exaltados e questionamentos por parte dos investidores, justamente os desdobramentos aí dos números divulgados pelo Banco do Brasil. Decepcionante, um resultado fraco, um resultado que acabou trazendo muita cautela para os investidores. Queria ouvir um pouco da sua percepção a respeito desses números e principalmente, né, sobre essa capacidade do banco de frustrar o mercado em vários aspectos, em várias linhas, se isso de alguma forma acaba acendendo esse alerta para uma mudança estrutural aí no banco, ou seria aquele famoso trimestre fora da curva diante de um universo um pouco mais elevado. Acho que o investidor hoje está esperando que seja essa a resposta, né? Que foi um trimestre atípico, que não vai se repetir. Mas eu tenho duas notícias para você. Acho que a grande boa notícia aqui é que hoje a gente termina oficialmente a temporada de balanços. Olha só que boa notícia. Sempre acaba encavalando a temporada do último trimestre, né, do fechamento do ano, com o primeiro trimestre que se aproxima muito. Então agora a gente termina oficialmente. Agora até uma opinião aqui do próprio CFO do banco, né, diretor financeiro do banco. Ele sempre teve, e eu também concordo com essa opinião, o banco sempre é negociado com desconto em relação ao valor patrimonial, tá, pessoal? O que é isso? O que é essa discussão, né? Não quer dizer nada a ver assim, por exemplo, isso aqui é o patrimônio das agências, enfim. O que sempre em relação ao desconto, a gente precisa entender, né, que essa é a parte financista, né, desse cálculo, é se um banco, principalmente, ele gera valor para os seus acionistas, tá? Então, como a gente mede isso? Principalmente em relação ao retorno sobre o patrimônio. Então, primeiro ponto positivo, pessoal, o Banco do Brasil, ele continua gerando valor para o seu acionista. E a grande crítica que o próprio CFO fala, assim, mas o meu banco aqui, as ações, né, do Banco do Brasil, deveriam ser negociadas acima do valor patrimonial. E essa relação que você precisa ter não tem nada a ver com o patrimônio em si, precisa entender com o retorno que você faz, né, as operações fazem em relação a esse patrimônio. Tá? Então, primeiro ponto positivo, tá? O Banco do Brasil continua sendo um bom ativo, não longe de ser um ativo ruim, mudou drasticamente. Tá? Então, primeiro ponto, continua trazendo valor para o acionista e gerando um valor acima do custo de capital que a gente chama. Tá? Ponto positivo. Qual que é o grande ponto negativo? Se a gente olhar para esse retorno sobre o patrimônio, ele rodava ali perto, vamos colocar assim, do Itaú, que é sempre uma referência entre os grandes bancos, roda acima de 20%, 22%, acima de 20%. Ok, né? Então o Banco do Brasil sempre falou, peraí, eu rodo muito próximo dos pares privados. Mas agora ele começou a rodar mais perto dos piores pares privados, que é o Bradesco, especificamente, e o Santander, mas principalmente o Bradesco, que continua com esse desafio, né? Melhorou bastante, de fato surpreendeu positivamente, mas ainda longe do Itaú. Então é um pouco dessa relação. E essa é a grande dúvida dessa sexta-feira, desse pós-resultado. Espera aí, o Banco do Brasil virou um padrão ele entregar um retorno sobre patrimônio 16%, 17%, que é bom, que gera valor para acionista, mas não é espetacular. A gente vide o Itaú, vide o Nubank, vide outros bancos. Ou, de fato, como o Felipe colocou, é um ponto fora da curva, teve efeitos não recorrentes, contábeis, adaptação a novas regras regulatórias e volta a entregar um lucro mais perto de 9 bilhões, um pouquinho acima de 9 bilhões, ao longo dos próximos trimestres. Essa é a grande discussão para essa sexta-feira e essa é a dúvida de quanto que o mercado vai precificar, né? O mercado ele tenta ser racional, mas a verdade é, ninguém sabe, Felipe, nesse exato momento, se os 7 bilhões virou recorrente ou se ele consegue, ao longo dos próximos trimestres, voltar a um patamar de 9 bilhões de lucro trimestral. E é um pouco dessa discussão. Então, se você entender, que acho que fazendo um resumo aqui desse preâmbulo, que é o que está acontecendo agora, né, na Bolsa, se você entender que 7 bilhões pode ser recorrente por um bom tempo, talvez o mercado continue desvalorizando, traga uma desvalorização adicional até superior a 10%, algo até próximo de 15%. Você acredita que isso possa recuperar ao longo dos próximos trimestres? É um pouco dessa discussão que a gente vai ter aqui. Tá? 10% de queda para as ações hoje, né, na abertura desse pregão na sexta-feira, é muito. Tá? Então, um pouco dessa discussão e vai ser um pouco também do recado que o CFO, né, os executivos, os principais executivos vão passar agora na teleconferência, né, em relação à revisão de guides. Enfim, um resumo do que está acontecendo nesse exato momento no Banco do Brasil, um pouco da leitura, né, de que você deve ter sendo acionista do Banco do Brasil. Tá? Então temos notícias
ainda boas, mas teve notícias ruins que o mercado está tentando, vamos colocar assim, reprecificar praticamente tudo hoje, né? Tentando ajustar já essa novos indicadores.